Boa noite a todos, pessoal. Rodesh Tov Mevorach, um bom mês de Tammuz, que nós começamos. Boa tarde, pessoal do Brasil. E com muita alegria, mais uma semana, mais uma segunda-feira, 8h50, pontualmente. Nós marcamos 8h45 para começar, 8h50, 2h45, 2h50 do Brasil. E com muita alegria, a gente começa mais um shiur que foi preparado especialmente para vocês. E eu sei que eu sempre falo isso todas as semanas, mas a cada semana, quando eu me preparo para esse nosso encontro, que é muito importante em todos os sentidos, eu me deparo com determinadas situações e determinadas mensagens que eu falo, uau, é isso que eu preciso falar. E hoje, não sei se vocês chegaram a ver o nosso flyer, a gente colocou o seguinte tema: a raiva é um problema de emoção ou é um problema de fé? O que significa essa palavra raiva? Por quê? Porque o que a gente vai ver hoje, pessoal, é uma nova visão sobre um dos episódios mais difíceis de toda a Torá. E vocês podem estar se perguntando, mas que episódio foi esse? Foi um pecado de alguma pessoa que fez coisas muito negativas? Foi um pecado de pessoas que reclamaram, que falaram mal de Deus? Que história difícil é essa? E agora eu vou entrar já para que a gente possa começar o nosso shiur falando o seguinte, pessoal. Nessa nossa porção semanal, que aqui em Israel nós vamos ler a porção semanal de Hukat, no Brasil, ok? A gente ainda vai ler a parashá da semana passada, a parashá de Korach. Moshe Rabbeinu, ele recebe um castigo. Se vocês até agora pensaram que eu iria falar de alguma porção, de alguma parte, de alguma pessoa que tenha feito coisas muito ruins, como a gente falou um pouco na semana passada, sobre Datan e Aviram e sobre discussão, nessa semana eu vou contar para vocês um episódio dificílimo de entender. Não pelo episódio, mas sim por quem proporcionou esse episódio e, principalmente, qual é a consequência desse episódio, pessoal. É uma história que a gente lê e é impossível acreditar que Moshe Rabbeinu, ele é literalmente culpado pelos comentaristas da nossa Torá como uma pessoa que faltou com emuná. Ele faltou com a fé em Deus. Mas espera aí, a gente está falando de Moshe, o homem que durante 40 anos doou sua alma, o homem que durante 40 anos conduziu o povo de Israel para entrar na terra, e de repente ele se depara em um episódio, ok? Que a gente não consegue entender. É como dizer o seguinte, olha só, a pessoa construiu tanta coisa, quando chegou no minuto, no 99%, um pouquinho antes da entrada na terra de Israel, Moshe Rabbeinu param ele e falam, Moshe, sabe tudo que você fez até agora? No final das contas, você não vai participar do jogo. Você treinou, você foi até o último momento, mas o jogo, a vida real, a entrada em Eretz Israel, Habibi, isso você não passa. Daqui, você não entra. E é algo que a gente não consegue entender. A gente vê essa história, a gente estuda essa história e todos os anos, quando eu me deparo mais uma vez com essa história, eu falo, tem que ter algo mais, tem que ter algo diferente, tem que ter um comentarista que talvez falou algo um pouco diferente, porque não dá. A gente não está falando de um ser humano normal, a gente está falando de Moshe. E por que um castigo tão grande? Do que eu estou falando, pessoal, que vocês devem saber, a gente vai analisar ponto a ponto disso, mas é que nessa nossa paraxá, ao momento pelo qual é contado que Moshe, ele tem um determinado erro. Deus faz um pedido para ele, e quando Deus faz esse pedido,
Moshe não cumpre exatamente o pedido de Deus. A gente já vai falar o que ele fez. E a resposta de Deus para Moshe é: Moshe, Ya'an lo e'emantem bi le'akdishei li Moshe, porque você não santificou o meu nome, você não vai entrar na terra prometida, você não vai entrar na terra de Israel. Ou seja, faltou o que em Moshe? Se a gente normalmente fala o seguinte, quando Deus pede algo para alguma pessoa e ela não faz, parece que isso é falta de quê? De fé. Na semana passada, não sei se vocês lembram, a gente falou isso sobre Datan e Aviram, aqueles dois perversos, que a gente mostrou um outro lado muito bonito deles, onde nós dissemos aqui algo interessante, de que eles, pela falta de fé, falta de confiança em Deus, eles saíram e ficaram esperando o man descer. No próprio Shabat, quando o man, aquela comida espiritual, não iria cair, e Moshe falou que não ia cair, eles estavam lá porque eles não confiavam. Mas a gente aqui não está falando de Datan e Aviram. A gente está falando, pessoal, de ninguém mais, ninguém menos do que Moshe. Como pode? Como pode que a gente tenha coragem de dizer que faltou fé em Moshe? Moshe não santificou o nome de Deus. Como a gente pode acreditar e olhar algo nesse sentido? Então, a gente vê, porque está escrito que Deus pede para Moshe falar com a pedra. A gente já vai entender um pouquinho desse contexto interessante. E Moshe, não apenas ele golpeia a pedra com o seu cajado, ele golpeia a pedra 2 vezes para que saia, obviamente, água. Então, será que Moshe Rabbeinu, será que ele em algum momento pensou que só se ele batesse na pedra ia sair água? Moshe Rabbeinu, o homem que a todo momento quis passar, transmitir para o povo a fé em Deus. O que está acontecendo aqui? Será que ele faltou realmente com Emuná? Será que ele profanou, Deus me livre, o nome de Deus diante de toda aquela congregação? E por isso que está escrito, por isso, Moshe, como castigo do que aconteceu, você não vai trazer o meu povo para a terra de Israel. Uau! Como assim? Significa, então, que o erro de Moshe, ele é um erro que ele não teve o quê? Não teve perdão. Deus não perdoou. Mas de onde a gente vê isso? Cadê a tchuvá? Nós sabemos que, inclusive, no livro de Devarim, a gente vai falar sobre isso, Moshe, ele reza, ele clama, ele pede para Deus nada mais, nada menos do que 515 vezes para entrar na terra de Israel. Não porque ele queria aproveitar da praia, porque ele queria viver o que ele programou. É como você pensar num programador de um sistema, que na hora da inauguração do sistema, o que acontece? Pegam ele, tiram ele e colocam outro no lugar. Uau! E Moshe, no final, fica de fora. Moshe, você não está nem no time do reserva, você não foi nem convocado. Você não vai entrar. Porque quem vai entrar com esse povo é Yoshua bin Nun. E todos nós, pessoal, perguntamos, para. Deus, eu acho que você exagerou. Todos nós falamos, como pode? Então tem muitas explicações, pessoal, sobre tudo isso. Mas o que a gente não pode dizer é que faltou em Moshe emuná em Deus. Porque esse foi o homem que, além de toda a sua humildade que nós conhecemos, esse é o homem que mais acreditou e mais transmitiu para o povo emuná. Ele transmitiu fé, ele transmitiu confiança, ele transmitiu, vamos fechar os olhos e acreditar que a Kadosh Baruch Hu vai resolver, no final das contas, todos os problemas. Ou seja, Moshe Rabbeinu, ele era o homem, pessoal, que da mesma maneira que nós precisamos comer um café da manhã, com a mesma facilidade, ele acreditava. Com a mesma facilidade, ele vinha até o Paró e ele fazia com que acontecesse as 10 pragas. Ele é o homem de que enquanto para a gente é fácil caminhar, enquanto para a gente é fácil olhar, Moshe subia no Har Sinai e passava lá 40 dias, 40 noites, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Esse é o homem. Então, calma aí. Esse é o homem
que foi castigado. Por que Deus castiga Moshe? Onde está Deus? O que essa história tão forte ela vem ensinar para a gente, pessoal? Eu quero que a gente consiga entender algo muito interessante, porque, além de tudo que a gente sempre tem falado nessas últimas semanas, é óbvio, pessoal, que a história da Torá, a história de tudo o que acontece na nossa semana, ela vem acompanhada com a porção que a gente está vivendo. A gente agora também está passando por Hadashot aqui em Israel, por notícias aqui em Israel. Todos vocês devem estar acompanhando tudo o que está acontecendo, né? Que ontem foi anunciado um novo acordo entre os Estados Unidos e o Irã, onde Israel ele não faz parte desse acordo, mas também limita as ações militares de Israel. O que acontece com o Líbano? É um momento de muitas dúvidas, é um momento de muitas incertezas. Algo que muda de uma hora para outra. Há uma semana atrás, todo israelense, quando pensava no nome de Donald Trump, falava, esse é o presidente. E domingo, literalmente ontem, quando o primeiro-ministro ele resolve retaliar um ataque incessante aqui no norte de Israel, dentro de Beirut, na Dáhia, vem o presidente e ele fala, o que você está fazendo? Você não pode fazer isso. Coloca as mãos do nosso primeiro-ministro e do nosso tzavá de alguma maneira, como se a gente estivesse preso. Mas a semana passada, o que acontecia? A gente estava idolatrando esse homem. Pessoal, a gente vê que não existe período mais propício para a gente fazer um verdadeiro Heshbon Nefesh, uma verdadeira introspecção das nossas ações, do que esse que a gente está vivendo. É um momento, uma nekudá, que ela transforma vidas, ok? De uma maneira total. Total. Por quê? Por quê? Porque quando a gente fala sobre isso, e a gente vai linkar esses dois acontecimentos com tudo que a gente tem, obviamente, passado, o que a gente vai trabalhar hoje, pessoal, depois dessa introdução, é algo que, se eu disser para vocês que é fácil, eu vou estar simplesmente mentindo. É algo muito difícil. Não vou falar impossível, mas é algo que a gente tem que trabalhar dia a dia na nossa vida. E o que a gente vai entender no final dessa aula de hoje, com a ajuda de Hashem, é o que aconteceu naquele momento com Moshe. Por que tiveram pecados tão mais severos que Deus perdoou? Bezerro de ouro, salarte kidvarecha, está tudo bem. Até mesmo o pecado dos espiões que falaram mal da terra de Israel. Deus falou, toda essa geração morre e vamos lá. Moshe Rabbeinu. O que aconteceu de verdade? Então, eu quero que a gente fale, pessoal, que a gente aqui, eu quero deixar isso muito claro, a gente não está falando do homem Moshe. Porque seria muito tolo da nossa parte vir aqui e tentar julgar o que Moshe Rabbeinu fez. O que os nossos comentaristas e o que nós vamos tentar fazer aqui é traduzir essa história para os nossos dias. É perguntar por que Deus quer que eu me encontre com essa história todos os anos. O que Deus quer de mim, de nós, de tudo isso que está acontecendo. Como eu posso julgar um ser humano que sobe nos céus, que discute com os anjos na hora do recebimento da Torá? Quem sou eu para poder falar sobre esse homem? Quem sou eu para falar sobre ele? Então, eu quero deixar muito claro. Nós aqui não vamos julgar Moshe. Nós vamos julgar o que aconteceu. Vamos tentar entender o que eu pego dessa história, obviamente, para a nossa vida, pessoal. O que essa história ela representa para mim, ok? Então, pessoal, uma das coisas que a gente tem que aprender, e essa é o título, não o título do nosso flyer que a gente fez, mas dessas 4 palavras em hebraico, é a base do que eu quero, a partir de agora, Be'ezrat Hashem, construir junto com vocês, as 4 palavras são as seguintes.
Mi shema'amin lo ko'es. Quem acredita não tem raiva. Agora, quem tem raiva tem que então fortalecer o quê? No final das contas, a sua fé. Por quê? Porque o que a gente vai ver hoje, e por isso veio o assunto, o título do flyer, que muitas vezes, pessoal, quando a raiva ela vem como uma emoção, ela vem também por um problema muito grande que se chama falta de fé. E agora é o momento da gente canalizar e entender o que está acontecendo aqui. O que a gente consegue ver? Isso que Moshe, ao invés de falar, ele golpeia a pedra, isso, na minha humilde opinião, foi um erro. Um erro como qualquer ser humano pode ter. A pergunta é, será que foi esse o erro verdadeiro de Moshe? Será que o erro dele foi ter golpeado na pedra ao invés de ter falado? Ou seja, no final, a gente vai tentar compreender que existiu na ação de Moshe, pessoal, uma atitude que ela veio baseado em um momento de raiva. Pela primeira vez na história, Moshe fala com o povo judeu, fala com eles com uma emoção, que essa emoção, que a gente vai ver exatamente qual foi, ele tinha que ter se perguntado, será que eu posso falar assim com o povo pelo qual eu sou líder? Será que eu posso me referir a eles dessa maneira? Será que dentro desse sentimento, eu posso ter um monte de sentimentos na minha vida, pessoal. Eu posso ter decepção, eu posso ter frustração, eu posso ter expectativa, eu posso ter muitas coisas. Só que quando vem a raiva na vida da pessoa, pessoal, a gente tem que saber que a gente não pode ter raiva. E Yehudi, um judeu, ele tem que saber pedir, ele tem que saber rezar, ele tem que saber implorar. Ele pode, deve, como nós falamos, ter um pouco de decepção se algo acontece. A gente tem que saber também admoestar, repreender os outros quando algo acontece que a gente não gosta, mas, porém, contudo, entretanto, raiva, ter raiva de alguém, ter esse sentimento dentro da gente é uma completa falta de fé. E se a gente tem isso, chegou o momento de mudar. E por isso eu falei para vocês, não é algo fácil. A teoria, como sempre, ela é muito mais fácil do que a prática. Mas a gente tem que tentar se esforçar e vocês vão entender, pessoal, por que ou como a raiva ela tem a ver com a falta de fé. Por quê? Porque uma pessoa que sente raiva não tem futuro. É uma pessoa que o futuro dela com a sua relação com Deus, ela está fadada ao fracasso completo. Sabem por quê, pessoal? Porque o mundo, ele é um quebra-cabeça. No final das contas, o mundo, para Deus, ele é como se fosse um quebra-cabeça para a gente de 100 peças. Ou de 1000 peças que seja. Para Deus, o mundo ele é um quebra-cabeça de uma peça só, que ele move e faz exatamente o que tem que acontecer no mundo. Algo que vem no mundo, ele pode, no final das contas, ser importante para uma humanidade. Mas para Deus, aquilo ali representa um momento que ele está no passado, presente e no futuro, tudo ao mesmo tempo. Esse sentimento é o nosso verdadeiro teste na vida. Por quê? Porque, como eu disse, a gente vive uma vida que todos os dias quase a gente se frustra com alguma situação ou com alguém. Mas a nossa verdadeira prova, pessoal, é lembrar de algo diferente. É não parar, é não ter confusão, é não ter raiva, é a gente seguir em frente, porque esse sentimento faz com que a gente pare. O problema que a gente vai ver, pessoal, aqui, é que a gente não consegue ver essa tmuna gdolah, a gente não consegue ver essa foto gigante, a gente não consegue ver todo o quebra-cabeça. A gente é parte pequenininha desse quebra-cabeça chamado mundo.
Então, o que a gente vê como algo gigante, no final das contas, a gente tem a escolha de saber qual é a minha bechira. No que eu vou escolher? Ou seja, no final das contas, esse momento que está acontecendo, eu vou usar esse momento para leitkadem, para ir adiante, ou esse momento vai me fazer ficar estático na minha vida? O que eu quero no final? Só que a gente tem que entender, pessoal, que o quebra-cabeça, quem avança com esse quebra-cabeça é ninguém mais, ninguém menos do que Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu, é Deus. E quando ele avança para o bem. E por isso, a reação de Moshe, pessoal, foi uma reação que ela não foi apropriada, não pela ação de bater na pedra e não falar. De acordo com muitos comentaristas, o problema foi que Moshe, nesse momento, deixou com que a raiva tomasse simplesmente conta dele. Como isso aconteceu, a gente já vai ver. Quando Moshe ele deixa a raiva tomar conta dele, é um sentido de mostrar, olha, acabou a esperança. Agora não tem mais condições de mudar. Eu estou com tanta raiva do que está acontecendo com esse povo, que mais uma vez não está acreditando em Deus, que da boca de Moshe saem palavras, pessoal, que provavelmente não deveriam ter sido ditas naquele momento. Ou seja, no final, quando a gente está no meio da situação, a gente tem que se perguntar, você vê o final? Você sabe como começou? Ou seja, o que você tem que saber é que essa situação que está acontecendo contigo, quem traz ela para o mundo é a Kadosh Baruch Hu. Passaram 3.000 anos da história de Moshe, pessoal. E a gente vê que não teve nenhum decreto no mundo que Am Israel não passou. Morte física, morte espiritual, segregação, guetos, cruzadas, inquisição, tudo. Só que a pergunta é como eu olho tudo isso. E a gente continua exatamente aonde a gente está. Agora, pessoal, por que acontece essa história? Por que isso tudo acontece? O que está acontecendo na história do povo? A gente está no ano 38 da saída do Egito. Ou seja, mais 2 anos, ou 1 ano e meio, a gente está no grande momento de entrar em Eretz Israel. Uau! É o nosso momento, é a nossa perspectiva, é tudo que a gente sonhou, é tudo que a gente queria, de alguma maneira. Só que o que acontece, pessoal? Acontece, no meio do caminho, tinha uma pedra. E qual pedra aconteceu nesse momento? Chegou o momento que Miriam, que era aquela profetisa, irmã de Moshe, irmã de Aaron, responsável por nada mais, nada menos do que o fato do povo judeu ter água durante todos esses 40 anos no deserto, ela morre. Miriam morre. E quando ela morre, o que deixa de ter no deserto como milagre? A água, porque Miriam, ela tem a responsabilidade pela água. Aharon, pelo mérito dele, nós tínhamos as Ananei Kavod, aquelas nuvens de glória, e pelo mérito de Moshe, o man. Quando Miriam morre, o que acontece agora? Não tem mais água. Não tem mais água? Água é algo vital para a pessoa. Quem consegue ficar sem água? Como a gente consegue ficar sem isso? O que Deus ele faz? Deus ele tira o Be'er Miriam de Am Israel. Como Deus ele escolhe fazer isso para passar para a gente uma mensagem? O que ele queria passar, pessoal? A mensagem que ele queria passar é, olhem, passaram quase 40 anos que vocês, lá quando a gente chegou no deserto, reclamaram que não tinha água, e vocês falaram 3 dias sem água e etc. A gente agora está numa nova geração, a gente agora está olhando já, a gente está quase no jogo oficial, quase entrando na terra de Israel. Passaram quase 40 anos, milagres que a gente não pode imaginar que eles presenciaram. E o que acontece, pessoal? Nesse momento, o povo, apesar de estar
se transformando, de estar se criando uma nova geração, existem muitas suspeitas, existem muitas dúvidas. O que vai acontecer? O que vai acontecer quando a gente entrar em Israel? Os milagres vão acontecer ou vão parar? Deus, o que ele faz para consolar o povo judeu? Ele tira o poço de Miriam de propósito para que eles se acostumassem ao quê? Primeiro de tudo, a pedir. Que todos os milagres que eles viram durante os 40 anos, quando entrasse em Israel, ia parar. Ia parar imediatamente. Então, comecem a se acostumar com essa nova situação. Comecem a ver que agora, para conseguir algo, você vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que fazer a sua parte também. E aí, a Kadosh Baruch Hu, nesse momento, o povo começa a reclamar de novo. É como que a gente está tendo um famoso déjà vu. Está acontecendo de novo a mesma história. Quando a gente saiu do Egito, há 38 anos atrás, ela começa a voltar. E Moshe Rabbeinu, aquilo tudo volta na cabeça dele. Não é possível. Não é possível. As mesmas reclamações. Ok, não tem mais o poço de Miriam, mas vocês ainda têm dúvida de que isso vem de Deus? Como assim? Vem a Kadosh Baruch Hu, pessoal. Ele fala algo para Moshe muito forte. E aqui a gente vai começar a ler os versículos para que a gente possa entender. Ele fala o seguinte: Kach etamate, Moshe, pegue o seu cajado, ve'akel etaedá, ata ve'aharon achicha, e reúna a congregação, ou seja, o que você vai fazer, Moshe, tem que ser diante de todo mundo. Você e Aharon, o seu irmão. Vedibartem elasela le'eineihem. E fale com a pedra aos olhos deles, para que dali saia o quê? A água. E o que Moshe faz? Olha que coisa impressionante. Vaikalu Moshe ve'Aaron et ha'ka'al el pnei ha'sela. Moshe e Aharon, eles reuniram o povo diante da pedra, exatamente como Deus pediu. Vayomer laem. E Moshe disse: Shimu na amorim. Escuta aqui, rebeldes. Amina sela zenotzilachem maim. Vocês têm dúvida que dessa pedra aqui vai sair água? E aqui está escrito, pessoal, que Moshe, ele pega sua mão, vayak etasela bemateu pa'amaim. E ele golpeia a pedra naquele momento 2 vezes. Vayetzu maim rabim, desculpa, e saiu muita água. Imediatamente depois, vem Deus, chama Moshe e fala o que a gente falou no início. Por que vocês não acreditaram em mim, não tiveram emuná em mim para me santificar diante do povo? Por isso, vocês não vão trazer esse povo para a terra que eu prometi. Meu Deus, o que aconteceu aqui no final das contas? O que a gente consegue entender de tudo isso que a gente está falando, pessoal? O Maharsha, um grande comentarista que acontece, um grande comentarista, ele fala algo muito forte, pessoal. Que o problema de Moshe, no final das contas, foi o que levou Moshe a golpear. Foi falta de emuná, pessoal? Foi falta de fé? Óbvio que não, a gente está falando de Moshe. Mas o que levou ele a essa ação foi ter chamado o povo de Israel de rebelde. Escuta aqui, rebeldes, porque Moshe estava revoltado, ele estava naquele déjà vu. Eu já vi essa história 38 anos atrás, eu não quero que isso aconteça de novo, eu sei aonde isso vai acabar. E Moshe, naquele momento, o que ele faz? Ele está tão confuso com o déjà vu que ele está vendo, que na realidade não é déjà vu nenhum. Ele acreditou que seria uma nova geração para entrar na terra de Israel, que também nesse momento, tomado por essa sensação, tomado por esse sentimento de falar mal com Am Israel, Moshe Rabbeinu, ele também reage da mesma maneira que ele reagiu da primeira vez. No primeiro ano, Moshe golpeia a pedra. E aqui, por que ele não fala com a pedra? Não é pela falta de emuná.
ele não fala com a pedra porque aquela reação que ele teve, aquele instinto que ele teve, aquela emoção de raiva, de não acreditar que está acontecendo aquilo fez com que ele perdesse o foco do que ele deveria fazer. Então, quando está escrito que Moshe e Aharon não santificaram o nome de Deus, pessoal, o Maharsha fala que a santificação, a falta de santificação não foi golpear a pedra. A falta de santificação foi ter tido uma atitude baseada numa emoção. Que naquele momento Moshe teria que ter segurado a sua emoção. Naquele momento, Moshe Rabbeinu, ele só golpeia a pedra porque ele teve um momento de raiva. Ele chama o povo judeu pela primeira vez de rebeldes. Ele já chamou a Israel de muitas coisas, que é um povo difícil, que é um povo que quer matar ele. Isso tudo era verdade. Só que aqui, pessoal, envolveu algo a mais. Envolveu algo que a gente não consegue entender, porque o Maharsha ele faz essa pergunta: como Deus não perdoa Moshe? Como Moshe reza 515 vezes e Deus fala: para, Ravlach, chega de rezar. Muito difícil. Ok? Então, no final, a gente vê, pessoal, que Deus, ele quer mostrar para Moshe uma coisa muito importante. Que existem coisas na vida que não é só a questão se tem ou não tem chuva. Não é só a questão se existe a possibilidade de se arrepender, porque isso é óbvio que existe. Vocês acham que quando Moshe foi pedir para Deus 515 vezes, ele não estava arrependido? Né? Ou seja, será que a gente não pode fazer chuva disso tudo? Só que a gente vê que aqui, por que a razão foi tão séria? A razão foi tão séria, por quê? Porque o fato de Moshe ter tido essa ação baseado na raiva, no final das contas, são duas combinações que, quando elas existem na cabeça ou existem no ser humano, pessoal, elas fazem com que o nome de Deus ou a confiança do povo em Deus, ele enfraqueça. Então, por isso que Deus falou: Moshe, sabe por que você não vai trazer o povo para essa terra? Porque pode ser que você é Moshe e você é o incrível, mas a sua cabeça também ainda está com essa geração. A sua cabeça ainda está com aquela geração que volta lá no primeiro ano da saída. O Maharal de Praga, ele fala algo interessantíssimo. Ele fala o seguinte, pessoal, porque como eu disse a vocês, existem comentaristas para os dois lados. Tem comentaristas que falam que o problema foi que Moshe bateu ao invés de falar. E tem pessoas que falam que o problema foi que Moshe teve um pouco de raiva do povo nesse momento e falou de uma maneira muito feia com eles. Fala o Maharal de Praga o seguinte, pessoal, preste atenção que aqui a gente começa a entender todo esse processo. Os dois pontos que a gente trouxe, na realidade, fala o Maharal de Praga, eles são, na realidade, um só. Por quê? Moshe Rabbeinu fica com raiva de Am Israel. E quando ele fica com raiva, a raiva ela é o que a gente falou? Ela é a falta de emuná. Por quê? Porque quando a Torá fala que eles não acreditaram em Deus e não santificaram o nome de Deus, ela não está dizendo que o problema, como nós falamos, foi golpear a pedra. O que ele está falando é da onde veio essa vontade ou esse impulso de golpear a pedra. A raiva daquele momento, daqueles segundos, daquilo que Moshe tirou da boca dele, pessoal, fez com que ele deixasse de santificar. Deus está falando, não é que Moshe não acreditou em mim, mas a ação da raiva, de ter raiva da situação, é você não acreditar que essa situação ela veio de Deus. Ou seja, a raiva aqui, ela vai te levar a uma situação, a uma ação que vai fazer com que você falte com a sua verdadeira emuná em Akadosh Baruch Hu. Ok?
E isso é algo impressionante que a gente tem que começar a parar um pouco para pensar na nossa vida pessoal. Por quê? Porque, de uma maneira geral, como nós dissemos, quando a gente tem a famosa imagem grande, que a gente acabou de falar, pessoal, a gente não tem que ter na cabeça, e isso é uma fé que a gente tem que ter, que tudo no mundo, o ser humano tem um livre-arbítrio. Mas o que acontece na nossa volta, o que acontece no nosso dia a dia, a Kadosh Baruch Hu colocou as pessoas para que as situações acontecessem com a gente. E agora é o momento da gente se aprofundar muito mais. Por quê? Porque nós vivemos, pessoal, em dois opostos. Por quê? Porque nós temos um mundo aqui embaixo de berrirá, de escolha, de livre-arbítrio, e a gente tem um mundo que ele está planejado aonde? Nos céus. São mundos que a gente fala, se eu tenho a minha escolha aqui nesse mundo, como pode ser que está tudo planejado nos céus? Ou seja, vem um ser humano aqui e ele fere o outro. Ele fere, de qualquer maneira. No final das contas, é muito difícil você entender que isso deveria ter acontecido contigo por alguma coisa. Isso já estava meturnando, já estava planejado nos céus. Deus só precisou escolher o quê? A pessoa para fazer isso com você. Agora, quando você olha essa situação e você fica com raiva, de novo, não decepcionado, não triste porque isso é normal, mas com raiva, raiva da pessoa e raiva da situação, você sabe o que isso acontece? Isso é você falar que isso aconteceu por causa da pessoa e não porque Deus quer algo de você. Por isso fala o Maharal. Aqui, no final, a raiva, ela demonstra o quê? Ela demonstra uma falta de fé. Porque é você colocar sua vida e tudo que está acontecendo, essa situação que está acontecendo, na mão da pessoa, quando na verdade o que ela é? Ela é, entre aspas, uma peça no quebra-cabeça de Deus. Essa pessoa escolheu fazer o mal a você, muitas vezes, Deus me livre. Mas isso não deixa de estar planejado por Deus, por alguma razão, que a gente muitas vezes não entende. Então, no final das contas, a gente vê, pessoal, não existe nada no mundo que pode afetar a nós se não está decretado dos céus. Nenhum, Deus me livre, acidente no mundo, nenhuma situação, nenhum problema no mundo, nenhuma decepção, ela acontece na sua vida se ela não está planejada e programada para acontecer. Agora, eu tenho duas maneiras de como olhar isso. Eu posso, como eu falei para vocês, olhar para uma pessoa que fez algo mal comigo e ficar com muita raiva dele e pensar em me vingar e querer o mal. Ok? É uma situação? É uma situação. Por quê? Porque ele fez isso por uma escolha má dele. E realmente ele merece um castigo. A grande pergunta, pessoal, é: esse castigo ele tem que vir de mim? Ou é um castigo que ele vem dos céus? Porque quando eu olho para a mesma situação que eu falei, só que de uma outra maneira, que eu olho e falo, ok, isso me deixa triste, isso me deixa magoado, me deixa decepcionado, mas isso veio de um plano divino, o que eu faço agora? Eu demonstro a minha confiança em Deus. Eu demonstro a minha emuná. Kadosh Baruch Hu, a justiça é sua, não é minha. Eu não quero tentar entender. Está difícil, mas eu não quero tentar entender tudo. E é isso que faltou, pessoal, em Moshe. Fala o Maharal, o problema de Moshe naquele momento, de novo, a gente está falando de Moshe, foi que ele não teve essa percepção de que se essa história mais uma vez estava voltando agora no ano 38, é para ensinar de novo algo diferente, não para fazer o déjà vu do primeiro ano do Egito, para mostrar para ele algo gigante, para mostrar para ele o seguinte: Moshe, você como líder, o que você tem que fazer agora é santificar o meu nome. Santificar o meu nome não falando, golpeando, santificar o meu nome quando você olha para as pessoas, olha para esse povo que está em volta de você reclamando porque não tem água. Mas não tem água, porque Deus tirou a água deles, porque Miriam faleceu, como nós falamos. E você entender de que isso é um plano de Deus,
para algo espetacular e grandioso que vai acontecer com o povo. Moshe Rabbeinu, nesse momento, ele ainda está com aquela cabeça do primeiro ano. E ele não aguenta. E ele fala, Shimuná bnei morim. Escuta aqui, seus rebeldes. Quem vocês estão pensando que vocês são? Ele fala isso pela honra de Deus. Só que quando ele torna esse momento, quando ele tem esse momento pequeno de raiva, para Deus, fala o Maharal, esse é o momento da falta de santificação e da falta de emuná em relação a ele. Não que Moshe não teve a emuná, é uma consequência, porque a raiva, quando você usa a raiva, e essa raiva que é uma emoção, ela te faz faltar com a fé de que aquilo deveria ter acontecido, porque aquilo veio 100% de Deus. Eu disse a vocês que o que a gente ia falar hoje era difícil. Eu disse a vocês que aplicar isso na prática, no final das contas, é algo muito, muito difícil, que muitas vezes leva a vida toda para isso. Ok? Aqui tem uma pergunta interessante, eu vou tentar responder ela depois. Será que Moshe não sabia disso? Com certeza Moshe sabia disso. Então, por que a gente, mesmo assim, aprende o que está acontecendo? Porque, mesmo assim, aconteceu com ele, primeiro de tudo, para mostrar que Moshe Rabbeinu é humano. Humano. E humanos podem ter esse erro. E por isso que eu disse a vocês no início, pessoal, que quando a gente agora está tentando entender o que aconteceu, primeiro é para mostrar esse lado humano de Moshe. Para mostrar que Moshe não é perfeito, porque perfeição no mundo a gente só tem uma, que é Hashem. Mas o segundo ponto é para mostrar que até mesmo os grandes sábios podem ter alguns momentos. A Torá quer que a gente aprenda a lição, não que a gente julgue Moshe. Ela quer que a gente aprenda qual é a lição, no final das contas, para a minha vida dessa história toda. E, pessoal, pasmem agora o que eu vou contar para vocês. Quem é a pessoa que todos os nossos comentaristas veem como um exemplo disso? Como um exemplo de não deixar essa emoção tomar conta e lembrar que tudo veio de Deus? É ninguém mais, ninguém menos que Yosef. Yosef Atzadik. História de Yosef, uma das histórias mais difíceis de toda a Torá. Por quê? Por razões realmente impressionantes. Yosef Atzadik, ele vai cumprir uma vontade do pai, ele tem um sonho, ele acha que é uma profecia, ele comenta com seus irmãos, os irmãos têm ódio dele. E ele, mesmo assim, vai cumprir o que seu pai faz, o que seu pai pede para ele. Ele é vendido como uma mercadoria, vendido como um produto, como um objeto pelos seus irmãos. Não vou entrar agora se os irmãos tinham razão ou não, a gente não está tratando disso. Ele é vendido uma vez, duas vezes, chega ao Egito. Ele entra na casa de um homem e ele começa a ganhar força. Quando ele começa a ganhar força, cortam de novo a perna dele e ele vai parar na prisão. Yosef passou por tudo que vocês podem imaginar e não imaginar. Ele sai da prisão, ele agora está diante mais uma vez dos seus irmãos, depois de ter passado por poucas e boas, por ter passado por perigo de vida. Ele encontra com seus irmãos, ele se revela para os seus irmãos no final das contas. A gente está passando muitas coisas, mas só para entender a ideia. E quando os irmãos, falam com ele, e começam a pensar, o que você vai fazer com a gente, Yosef? O que você vai se vingar da gente? Yosef fala uma coisa, que eu quero que a gente saia daqui com isso. Vocês pensaram mal para mim? Atem chashavtem alai lera'ah, Elokim chashav alai letová. Vocês pensam que vocês que fizeram a maldade comigo, é verdade. Vocês tiveram a escolha de fazer isso comigo. Vocês tiveram o livre-arbítrio de me vender ou não. Vocês poderiam não ter me vendido. Mas vocês são um plano de Deus para que eu pudesse chegar onde eu estou. Vocês pensaram mal em relação a mim, mas eu sei que a Kadosh Baruch Hu, o que ele está fazendo? Ele está mexendo todo aquele quebra-cabeça para quê? Para o meu bem. E agora eu estou aqui para ser a pessoa que vai dar a vocês o quê? A comida. Vocês pensaram para mal, mas a Kadosh Baruch Hu está pensando para o bem. Uau! Que mensagem! Yosef
teria todas as provas, todas as situações, toda a legitimidade de chegar para os irmãos dele e falar, cara, eu não quero olhar mais para a tua cara, sai daqui, e etc, vambora, e ter raiva, e ficar sem falar, e isso e aquilo. Só que Yosef, naquele momento, pessoal, eu falei, é um trabalho para a vida toda, muitas vezes. Mas Yosef fala, enquanto vocês acham que foram vocês que me mandaram para cá, eu sei que quem me trouxe até aqui foi Hashem. Para quê? Para o bem. Hoje, passados muitos anos de que vocês me venderam, hoje em dia eu entendo. Hoje em dia eu entendo porque eu passei pelo que eu passei. Para que eu pudesse estar diante de vocês, para que eu pudesse agora ser a pessoa que vai trazer a comida para a fome que está tendo na terra de Canaã, para que vocês possam levar comida para o meu pai, para Yaakov, inclusive. Mas eu quero que vocês saibam algo. Enquanto vocês pensaram para o mal, a Kadosh Baruch Hu está pensando para o bem. Que lição, pessoal! E essa é a ideia que possivelmente Moshe faltou nele nesse momento. O povo se reuniu, o povo está reclamando, o povo está desesperado por água, e é algo normal. Moshe, você fez isso toda a sua vida. Entende eles. Olha o que eles estão sentindo. Não tenta pensar que eles são os mesmos, porque se você pensar que eles são os mesmos do primeiro ano, você também vai ter uma ação de quê? Uma ação raivosa, uma ação que ela vai se transformar numa falta de fé. E você também vai ter uma reação como você teve no primeiro ano, de golpear a pedra. É o momento da mudança, é o momento de falar com a pedra. É o momento de uma transformação total. E essa transformação, ela também deveria ter vindo, pessoal, dessa maneira. Vocês estão pensando de novo para o mal? A Kadosh Baruch Hu vocês vão ver o que a Kadosh Baruch Hu vai fazer. Essa deveria ter sido, de alguma maneira, pessoal, a reação de Moshe, ok? Em relação a tudo que aconteceu. Agora, para a gente poder se encaminhar nos nossos 8 minutinhos que nos restam, infelizmente, apesar de que, como eu sempre falo, a gente poderia tanto ficar por aqui. Tudo isso que a gente falou, pessoal, dessas situações na vida, elas realmente levam a gente a um entendimento muito forte, ok? Por quê? Porque quando a gente tira da nossa boca palavras que elas não deveriam ter sido ditas, como a gente acabou de ver, que de acordo com o Ramban, com Nachmanides, o problema foi justo esse, foi o Moshe ter falado e ter chamado o povo de rebelde, e de ter falado dessa maneira, porque isso desencadeou na ação dele, como nós falamos, pessoal. Aqui a ideia é que a gente tem que saber que, no final das contas, eu quero trabalhar com vocês, nesse tempo que falta, uma ideia muito forte, que quem traz ele é o Balatânia, o Admor Azaken, o primeiro Rebbe da Hassidut de Chabad, ok? Ele tem, dentro do Tânia, tem um capítulo do livro dele que se chama Igrot HaKodesh. São várias cartas. Na carta 25, ele fala o seguinte, pessoal, preste atenção para a gente entender que coisa forte. Ele escreve assim, Amru Chazal, falaram nossos sábios, Kolakoes, a pessoa que tem raiva, Keilo Oved Avodazará, é como se ela estivesse fazendo um tipo de idolatria. Agora, pensem vocês, falar para uma pessoa, um monoteísta, que ele está fazendo idolatria quando ele tem raiva, é algo muito difícil. Por quê? Fala o Admoras aqui no seguinte, Atam Muvan Leyodei Binah, Shebaet Ka'aso, quando a gente fica com raiva, Nistalkam Mimenu Aemunah. A raiva por uma situação, por uma pessoa, por algo no mundo, tira da gente, fala o Admor Azaken, a emuná, a fé. Por que tira da gente? Olha o que ele escreve, pessoal. Que ilu ayamamin, shemeet Hashem aitazot, se ele realmente acreditasse que isso veio de Deus, lo aya beka'as klal. Ele não ficaria com raiva. De novo, triste, deprimido, decepcionado, revoltado, são momentos e situações que
muitas vezes acontecem. Tem que ser passageiras, mas elas acontecem. E está escrito, Ve'av sheben adam shehu bal bechira mekalelo o makeu. E mesmo que uma pessoa que tem escolha, ele veio e ele disse um palavrão gigante para você, te deu uma maldição, Deus me livre, ou ele te golpeou, fez algo muito ruim, o mitchayev bedinei adam bedinei shamayim al roa bechirato, e ele vai ser culpado tanto nesse mundo, se ele for para a justiça, Deus me livre, ou no mundo espiritual com a justiça de Deus. Falo Admor Azaken, afal pichen, mesmo assim, alanizak kvar nigzar minashamayim. Essa pessoa que recebeu todo esse problema, está recebendo essa situação, Deus ele já decretou para você isso. Ele decretou porque tem algo bom que vai sair disso tudo. Ve'arbe shluchim lamakom. Porque Deus, ele manda shluchim. O shaliach, o emissário, ele não é só o emissário que traz as pessoas de volta para o mundo da Torá. Ele é o emissário que também aparece na sua frente. Ele é o emissário que aparece também no seu dia a dia. Ele é o emissário que faz com que você reflita de uma vez por todas em várias situações que ela pode acontecer dentro da sua vida. Só que ele está ali por uma razão. Ele está ali por escolha dele. É verdade. Ele tem a berrirá de estar ou não estar. Mas se ele está, pessoal, isso tudo veio de Hashem. E essa é a maior prova que a gente tem que parar para pensar na nossa vida e dar também para cada um de nós. Por quê? Porque quando a gente às vezes pensa, mas se eu tenho raiva da pessoa, eu sou ser humano, eu posso ter raiva. Sim, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a raiva ela dá lugar a uma falta de fé de que aquilo veio de Deus, que deveria ter acontecido. Aquele ser humano que te fez mal, aquela pessoa, aquela situação, eles são lá de cima. Se não fosse ele, seria outro. Mas isso veio para despertar você. Isso veio para, de alguma maneira, te mostrar algo. Isso veio, de alguma maneira, para que você possa fortificar essa sua verdadeira fé em Akadosh Baruch Hu. Então, por isso, pessoal, voltando para o início, esse foi o grande problema de tudo o que aconteceu. Não é fácil falar isso, e, de novo, nós não estamos falando de Moshe. Estamos demonstrando por que Deus, no final das contas, fechou até mesmo os portões da Tfilá para ele. Porque aquele seria um momento de quê? De santificar o nome de Deus em público. E quando você, através da sua raiva, através de você falar algo impróprio para o povo, você também tem a mesma reação que eles tiveram no primeiro ano, então, no final das contas, você como líder deles, aonde você vai ficar no final das contas? Você também vai ficar no deserto. Da mesma maneira que aquela geração toda ficou no deserto, você como líder deles vai ficar também no deserto. Não é para falar para Moshe que ele não vale nada. Não é para falar para Moshe que tudo que ele fez foi em vão. Ao contrário. Moshe, com a grandeza que ele tem, demonstra para a gente que ser humano nós temos que ser. Yehudi, muitas vezes, ele pode estar mebulbal. Ele pode estar um pouco confuso. Só que a gente nunca pode perder o caminho. Yehudi lo me'abed et haderech. A gente não pode perder o nosso caminho. E o que faz a gente perder esse caminho, muitas vezes, pessoal, é a raiva. É esse sentimento que nos traz uma emoção, nos traz reações impulsivas, que elas, chas v'shalom, podem ser situações sem volta. Podem ser situações que, no final das contas, elas não vão ter nenhum tipo de retorno. E só vai trazer um prejuízo para a pessoa, e só vai trazer uma ideia de que quando ela coloca a raiva focalizada na pessoa, ela deixa de acreditar que me'et Hashem ayetazot, que isso tudo veio de Deus. Como eu falei a vocês, é dificílimo fazer isso. Mas a gente aprende a história de Moshe,
a gente aprende o que aconteceu com Moshe e o castigo que Moshe recebeu não é à toa. É para ensinar o quanto que a gente tem que confiar. As situações difíceis, tristes, complicadas e felizes, obviamente, elas acontecem. Só que quando as coisas são boas, quando tudo está feliz, é muito fácil falar, uau, Deus, eu sei que isso veio de você. Mas a gente também tem que saber falar isso quando vem uma situação que a gente não espera. E a gente tem que saber pegar isso, trazer para a nossa vida e não transformar esse momento no momento de impulso, no momento de raiva, e sim canalizar esse momento entendendo que se isso veio de Deus, eu tenho que fortificar minha fé, eu tenho que fortificar minha confiança, porque vai sair coisas boas no final. Que Bezrat Hashem, a gente aprenda dessa história algo importantíssimo para a nossa vida, que a gente consiga ler sempre, que a gente consiga aplicar isso também no nosso dia a dia. Se não vai dar para fazer isso amanhã, mas que a gente tenha em todos os momentos isso, que a melhora relacionada a isso na nossa vida, que não venha do dia para a noite, mas que ela venha um passo depois do outro, que ela venha de um degrau depois de outro. Não é fácil, mas eu garanto a vocês que é possível. Nós temos a possibilidade, o mérito e a confiança de Hashem em nós, de que isso é possível, de que esse é o caminho, e que seja esse o caminho maravilhoso que nós vamos escolher para seguir na nossa vida. Temos 2 caminhos a escolher, que possamos seguir o caminho verdadeiro, o caminho da fé e o caminho de saber que tudo veio de Hashem. Muito obrigado, Chodesh Tov Umevorach, e Bezrat Hashem, semana que vem, nos encontramos mais uma vez. Tudo de bom.